Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você. Eu te convido hoje para falar sobre o setor da construção civil. A construção sofreu com os juros altos em 2023 e amargou uma queda no ano em que o PIB brasileiro teve desempenho bem melhor que o esperado. Com a redução agora dos juros, a expectativa é de recuperação no ano que vem. Esse é o assunto da minha conversa com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, o Renato Correia. Vamos ao nosso top 3 de hoje. Top 1, aumenta o emprego na construção. Top 2, os impactos da desoneração da folha de pagamento. Top 3, dicas para comprar um imóvel. E aqui comigo, Renato Correia, presidente da CEBIC. Renato, seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o convite, prazer estar aqui com você, com os seus telespectadores. Estamos à disposição para falar da construção civil hoje. Oh, que desafio, né, Renato? Você assumiu a Câmara Brasileira da Indústria da Construção na metade do ano. Sim. E a gente estava brincando que você está há 5 meses, parecem 5 anos, porque são muitas pautas e a primeira delas é o crescimento, né? A gente viu aí as projeções que vocês divulgaram, que começaram o ano em 2,5%, foi recuando e agora com previsão de queda do setor da construção. O que aconteceu, Renato? Olha, várias coisas, né? Realmente, tanta coisa, né? É um ano desafiador, né? 2023 realmente tem sido um ano desafiador. O que a gente percebe primeiro, juros altos, né? Numa taxa de Selic alta que desestimula, obviamente, o consumo de maneira geral e desestimulou também o consumo do varejo da construção civil. Quando a gente analisa essa queda, nós vamos perceber que na informalidade, naquele mercado da construção por conta própria, né, é que houve um decréscimo de aquisição de materiais e um decréscimo do PIB da construção. Por outro lado, no mercado formal, em que pese, os juros também influenciaram, principalmente até agosto, quando começou a queda da Selic, os lançamentos foram menores, né, comparado com 2022, as vendas permaneceram em linha. São das 219 cidades que a CEBIC pesquisa e trimestralmente solta um relatório, nós tivemos basicamente 320 mil imóveis vendidos todos os anos, independente aí da taxa. É óbvio que se a taxa caísse, venderia mais. Mas a questão do mercado formal, pela geração de emprego, mais de 200 mil empregos gerados em 12 meses, a gente vê que o mercado formal cresceu e o informal decresceu. E no balanço houve a queda aí de 3,8% em relação ao trimestre. Então, é um ano que nós realmente não vamos crescer, mas entendemos também que os entraves que para 2024 estão superados, a menos que aconteça aí alguma novidade, quando você diminui o juro, quando você adequa o FGTS aos preços, né, de avaliação dos imóveis, os subsídios, o faixa 1, que deve decolar em termos de obra no ano que vem. Do Minha Casa Minha Vida. Do Minha Casa Minha Vida, faixa 1. A gente entende que o PIB será melhor do que esse ano. E ainda o PAC, que também deve desaguar em obras ainda no ano que vem. Então, o ano não foi realmente um ano como a gente esperava no início, porque houve um delay além dos juros, um delay de readequação do Minha Casa Minha Vida. Houve o Minha Casa Minha Vida, faixa 1, só aconteceu praticamente a definição em julho e até o momento ainda não se começaram obras novas, porque está na fase de seleção. É natural esse descasamento de expectativas, né, Juliana? Assim, o empresariado, ele tem uma expectativa alta, acha que vai acontecer, mas a gente sabe que numa democracia, quando você precisa de definir leis, é uma coisa que leva um pouco mais de tempo, né? Então, você fala juros altos e isso aí já estava meio que no preço, Sim. mas a questão do Minha Casa Minha Vida acabou impactando o segmento. Sim. E tem um terceiro fator também, que acabou a informalidade, né? levando a uma redução O juro maior. ataca de duas maneiras, né? Ele ataca tanto no mercado formal, tanto no mercado informal e em toda a economia. Mas na questão da construção civil, esse construtor por conta própria, a pequena reforma, ele realmente houve uma desaceleração grande na Acabou pesquisa. vindo pior, então.
acabou impactando mais no PIB geral da construção. A gente, quando fala em construção, né, é bom a gente explicar Separar, né? para o nosso telespectador e nosso ouvinte que a gente tem a construção de infraestrutura, né, de grandes obras, estradas e tal, e temos a construção residencial. Como é que ficou ao longo do ano esses dois segmentos, digamos assim? Nós estamos, o que a gente chama de infraestrutura, nós temos a habitacional, que você, né, chamou de residencial, e tem os serviços especializados, que acabam compondo, de certa maneira, tanto a infra, né, quanto a habitação. Isso é o mercado formal, né? Ainda tem o mercado por conta própria, né? Antes de fazer essa resposta da pergunta que você fez, quando você compara o total de trabalhadores, praticamente metade, trabalhadores da construção civil, que são 7,5 milhões, a metade é por conta própria. A metade é nesse varejo, né? Que a gente faz uma pintura de uma parede de casa, faz uma reforma, faz uma pressãozinha. E a outra metade, aí sim, é na construção formal, né? E dentro da construção formal ainda tem um universo de pequenas empresas que ainda tem, pequenas e médias, que muito provavelmente trabalham ainda com parte na informalidade. Né? Isso vai servir para a gente conversar sobre desoneração daqui a pouco. Já está ali na manchete. Esse racional que eu estou te falando aqui. Mas conta para a gente, com assim, relação o que foi à bem, infra, o que foi né? mal? Não, a infra realmente cresceu no país, acabou empregando até mais do que o habitacional. O habitacional gerou emprego, mas em número menor do que comparativamente com 2022. Então, a relação é que cresceu o formal, a infra cresceu mais, a habitacional cresceu menos, mas cresceu, e o informal e o por conta própria diminuiu. Isso tem muito a ver, acho que ainda com resquícios da pandemia, né, Renato? Porque foi um setor que foi bastante beneficiado, as pessoas fizeram investimentos dentro de casa para se adaptar à nova realidade, muita gente se mudou. A construção foi bem até na pandemia, né? Acho que como se tivesse tido ali um ciclo muito positivo e agora já tem, né, uma redução desse segmento que ocupou o espaço no orçamento, né, durante a pandemia, né? O ciclo foi bem positivo para a construção e esse, tanto no formal, porque acabou ancorando muito, é onde você podia trabalhar, porque é em ambiente aberto, a Caixa Econômica na época e o governo mantiveram os financiamentos tanto para aquisição do apartamento quanto para a produção. Os juros estavam muito baixos, né, no início, 2%, 2,5%, 2% a Selic, então, algo inimaginável, né? E as pessoas que receberam um auxílio na época e ainda tiveram tempo, estavam dentro de casa. Todo mundo aproveitou esse tempo, já que eu estou aqui, nós vamos melhorar o ambiente. Vamos fazer uma reforminha, uma reforminha, né? vamos ampliar, não sei o quê. E o mercado do varejo, da construção, dos materiais de construção, realmente foi um crescimento absurdo. Chegou a ter falta de materiais, não sei se você lembra. Lembra. Faltando aço, né, faltando outros materiais, o preço subindo muito, aí já em 2021 a curva de preço, de custo de material absurdo, né? Então, nesse momento em que o preço ainda estava atrativo, foi bem utilizado e hoje houve uma curva ao contrário. Se você observar na pesquisa que a CEBIC fez, você tem uma grande curva azul no consumo de materiais e agora está vermelho, né? E os materiais estabilizaram num custo muito acima da inflação também. Isso, corroborado com os juros, estreitando margem, a resposta foi diminuir os lançamentos. Hoje nós estamos nos menores números de estoque, de oferta, na verdade, não é estoque, de oferta disponível. Isso aí impacta preço, né, daqui a pouco, a curva já está revertendo, a curva já está revertendo. O juro vai cair, estoque baixo. Aí o pessoal vai começar a procurar, demanda, né? Você viu que a demanda continua forte, porque nós 320 mil unidades no ano. Então, isso vai realmente reverter numa adequação, de recuperação de margem que a gente tem falado, assim, margens saudáveis. Porque quando você coloca a empresa com uma margem não saudável, ela deixa de lançar. Deixando de lançar, seja no alto padrão, no médio, no econômico, no Minha Casa Minha Vida, a gente não oferece habitação para quem precisa.
porque o alto padrão sempre desocupa um de menor valor e assim por diante. O Brasil tem 6 milhões de habitações, desde 2009 praticamente, entre 6 e 7 milhões. Esses dias, num evento no Palácio do Planalto, o presidente Lula lembrou que quando ele comprou em 1976, a primeira habitação dele, financiada, o déficit era 6 milhões. Ele lembrou isso. Então, nós estamos falando que desde a década de 70, o Brasil tenta combater o déficit habitacional. Isso é um tema muito caro para a CEBIC, caro no seguinte sentido de preocupação. Né? Nós entendemos que combater o déficit habitacional no país, nós temos um papel de protagonista nisso. Por isso que a gente provoca o governo a dar solução. Né? E pela dificuldade, há quantos anos nós temos, falando de 18 milhões de pessoas. Isso é quanto, mais ou menos, em relação à população hoje no Brasil? Se a gente Nós puder estamos comparar com outros países também. Se nós temos aí 220 milhões de pessoas, estamos falando de 16, 18, nós estamos falando de menos de 10%, 6, 7, 8% da população. É um número, às vezes, proporcional, parece que é razoável, muito grande, mas eu queria te dar outro dado que a gente também avaliou, muito interessante. Quando a pessoa pega o primeiro imóvel financiado, ela tem uma capacidade de pagamento de 35 anos, 30 a 35, que é o que a Caixa exige para conceder o financiamento. Só que ela quita com 12 a 15 anos. É a média de quitação da unidade financiada pela Caixa. Então, o que a gente pode, assim, de forma muito preliminar, avaliar disso? Que a família, quando entra dentro da sua casa, ela ganha uma autoestima e uma condição tão boa que ela melhora rapidamente de vida social e economicamente. Então, a gente defende muito essa causa da habitação. Né? A gente está vendo alguns movimentos de agregação de municípios e estados com subsídio agregado ao do Minha Casa Minha Vida. A gente viu isso em São Paulo, no Paraná, vimos no Pernambuco, no Amazonas, em Goiás também tem. E eu acho isso muito importante. Eu acho que a habitação no nosso país é um esforço de todos. É um esforço da sociedade para a gente tirar as pessoas de uma condição inadequada de habitação. E conta para a gente, então, como é que estão essas negociações, já que as políticas públicas são importantes. Tem aí também a previsão de impacto com o PAC, com o Programa de Aceleração do Crescimento. Como é que estão as expectativas aí para o ano que vem e essa negociação aí para esses programas de incentivo? Para o ano que vem, a gente tem um orçamento de FGTS um pouco mais robusto. Nós precisamos ainda que o governo consiga implementar o FGTS Futuro e o FGAB, que são duas ferramentas propostas inicialmente nesse ano e que acabaram não se materializando. Isso a gente vai robustecer esse mercado do faixa 1 financiado, 2 e o 3. O orçamento já fez uma boa previsão para o faixa 1 subsidiado, que é com recurso do Orçamento da União e do FAR. A poupança, em que pese ter diminuído bastante os financiamentos, está com o juro decrescente e deve reverter, imagino, para o segundo semestre. Eu acho que a habitação no país tem as ferramentas e ainda tem LIGs, LCIs, tem outras ferramentas. O mercado está maduro para poder crescer e eu acredito que vai crescer com isso. Isso é melhor do que o ano de 2023. O PAC é uma boa ideia, é um bom plano, porque ele foi feito um estudo do passado, do que deu certo, do que deu errado, e está se tentando criar instrumentos de reversão desses pontos que não permitiram uma execução plena. São números muito robustos. Eu acho que precisa melhorar muito a segurança jurídica, a confiabilidade das decisões, para que haja o investimento da iniciativa privada. Se você pegar 1,7 trilhões do PAC, você vai ter mais ou menos 300 bilhões do governo, 300 bilhões das estatais, 300 bilhões de financiamento, isso juntando a 900, vamos arredondar 1 bilhão, e você tem quase 700 de investimento em parcerias público-privadas ou da iniciativa privada. A gente acredita que possa desenrolar. Eu acho que assim, o que eu tenho falado, Juliana? Eu falo assim, nós temos que ajudar a dar certo. Nosso papel é ajudar a dar certo. E às vezes ajudar a dar certo é criticar.
Então, a gente espera que as nossas críticas possam ser entendidas como críticas construtivas, não porque a gente está na construção, mas que a crítica seja construtiva. Né? A gente tem aí, você tocou em dois pontos importantes, porque se por um lado é importante que haja o investimento em moradia, como você fala, um déficit que cresce no Brasil, por outro lado você tem aí a pressão também para o governo poder gastar bem o dinheiro público com o desafio de melhorar o equilíbrio fiscal, que é o que vai sustentar o crescimento ao longo dos anos, né? Para a gente não ficar nesse voo de galinha, né? E a preocupação é justamente gastar demais, né? Então, como é que está a visão da construção, Renato, na questão do fiscal, né? A gente sabe que entregar um fiscal melhor é importante. Ao mesmo tempo, a construção apoia um aumento de gasto público para poder ajudar a crescer, enfim, a oferta de moradia e aquecer o setor e gerar emprego. A gente sabe que é um setor altamente empregador, né? Como é que concilia essas duas questões? Juliana, assim, já há muito no mundo sobra dinheiro para investimento, dinheiro do mundo, dinheiro, né, da iniciativa privada, tal. O governo tem limitações de gastos, isso já é conhecido há muito tempo. E a gente sabe que a fórmula de estimular gasto público, pura e simplesmente, ela pode trazer resultado de muito curto prazo e que ali na frente a inflação e vai empobrecer as pessoas e vai desaguar em queda de PIB. Então, o que a gente precisa é de colaboração. O governo fazer o que ele pode e a iniciativa privada fazer o que ela deve fazer. Só que você, para investir, você precisa de uma condição apropriada para o investimento. Você, para atrair o investimento privado, você precisa dar segurança jurídica. E esse é um grande problema. Né? É um grande problema que o Brasil é reconhecido por insegurança jurídica. Né? Então, os juros são altos, precisam cair. Para cair, nós precisamos ter o fiscal equilibrado. Para ter o fiscal equilibrado, nós não podemos investir. Né? O investimento do Brasil está muito baixo, está com 16% da formação bruta de capital fixo. Então, nós precisamos sair desse ciclo. E para sair desse ciclo, nem sempre é dinheiro. É combinar uma coisa e cumprir. Pois é, se fosse fácil, né? Não né? estaria essa E por isso que tensão toda aí para o ano que vem, então, né? E a gente precisa entender que aí nós vamos partir de alguns critérios, de alguns requisitos. O Brasil precisa encarar as reformas. 30 anos para fazer uma reforma tributária, mais o que vai implementar, são 38, 40 anos, é uma geração. Sim. É o custo da democracia até amadurecer, que seja, mas nós precisamos fazer. Eu acho que a reforma tributária está indo num caminho adequado no sentido de a modelagem de ser um tributo não cumulativo. Eu estou falando só da reforma tributária do consumo, ainda tem outras, né? É um modelo que é eficiente e comprovado em países desenvolvidos. Para que a gente tenha o mesmo nível de competitividade, poxa, você tem que usar o mesmo critério de tributação. Ok, nós estamos de acordo com isso. O que a gente defende para o nosso setor é que quando houver o detalhamento disso na lei complementar, que a gente não onere o setor além do que hoje já é onerado. Porque senão nós vamos ter mais dificuldade de enfrentar o déficit habitacional, o saneamento, que são 100 milhões de pessoas. Esse é um ponto. O outro ponto é a reforma administrativa. Nós somos favoráveis porque o resultado disso é de longo prazo, mas a credibilidade passa a ser do momento da reforma. O resultado de economia com a máquina pública vai acontecer daqui 20 anos, mas o recado que o país passa é: eu vou tornar a minha administração pública eficiente, que entrega mais com menos. Isso não está no radar, né? A gente ouve falar que tem, né? Ouve ali. Está lá, está a reforma administrativa, mas nós precisamos passar primeiro pela tributária. A gente até entendia que deveria ser o contrário, mas ok. Pois é, essa questão até que você está trazendo da administrativa é importante porque a gente sempre traz aqui também para o telespectador e para o nosso ouvinte que quando você pede para a sociedade fazer algum tipo de sacrifício, por exemplo, agora com a discussão da pauta fiscal, de equilíbrio fiscal,
olha, precisamos da contribuição dos setores para que a gente possa equilibrar as contas. Então, vamos tributar os fundos de investimentos, né? Vamos fazer algumas questões que, de fato, precisavam ser ajustadas, mas, na prática, isso representa um aumento de tributo, né? No caso da desoneração da folha, a construção tem se colocado contra acabar com essa desoneração, porque isso, na prática, como vocês trazem nos números, encarece a mão de obra. Talvez esse não seja o melhor momento, né, para tributar mais um setor que já sofreu tanto e atrapalhar a geração de emprego, mas você acha que essa é uma questão que precisa ser endereçada em algum momento? Na verdade, o que a gente acha correto é que não seja tributado folha de ninguém. Sim, mas a questão é essa, né? Como conciliar, o né? mundo ideal é desonerar para todo Para mundo, todo né? mundo. Mas aí por que quem não está, por exemplo, nessa lista, claro que pergunta, bom, mas se eu não estou, por que só esses segmentos estão? Não é uma discussão fácil também, né, Renato? Mas a gente não tem tido, vamos falar assim, uma crítica dos outros setores, por que eu não estou. Então, os representantes, né, da população entendem que está ok, né? E não houve nenhum contraponto de outros setores. O que houve foi, na hora de sancionar, o governo vetou, porque entendeu que isso gera um caixa para o governo no momento que está precisando. Só que a gente não vê nenhum sinal de redução de despesa, primeira coisa. A segunda coisa que a gente fala é assim, você tem, tributar a folha não é o caminho para a preservação do emprego. Então, obviamente que se você tributa, você vai ter desemprego ou vai ter desestímulo ao emprego, porque você fazia uma conta inicial de uma maneira e vai fazer de outra. Mas, na verdade, a desoneração, eu queria fazer uma explicação assim, muito simples e importante, que ela não é um desconto do imposto, ela é um cálculo em base diferente. Em vez de calcular o tributo na folha, calcula na receita. Então, você tem uma melhoria do fluxo de caixa. Esse é o primeiro ponto, né? Se ela vai ser maior ou menor, depende do caso, né? Ela só dá uma flexibilidade para essas empresas optarem. Então, a insegurança jurídica que a gente fala nesse ponto, assim, poxa vida, já tem 11 anos que está vigente. Você tem obra que começou de um jeito, precisa terminar. Não tem nenhuma condição específica para quem já começou desse jeito. O Congresso maciçamente valida, né, o governo por uma situação específica que a gente até compreende, só não concorda, veta. Né? E ainda teve a questão do município que emparelhou, que não tinha, agora tem, né? A gente sempre traz, Renato, aproveitando a temática, um momento prático de investimento. Então, a gente vai trazer uma dica para você que está querendo comprar o seu imóvel. Agora, então, uma dica com o Thiago Godoy. Vamos ouvir. Quando você financia um imóvel, quando você financia qualquer coisa, né, mas o imóvel eu estou falando especificamente aqui, em 30 anos, você está basicamente pegando um dinheiro emprestado com o banco, certo? Né, quem está te oferecendo esse financiamento, está pegando uma parte desse dinheiro, botando para pagar o imóvel, e a outra parte desse dinheiro você está pagando quem te emprestou, certo? É isso que é um financiamento, é uma dívida também. É um empréstimo. Sim. Então você pega o dinheiro, paga uma parte, a outra parte você paga quem te emprestou. No financiamento, mais ou menos 1/3 do dinheiro que você pegou emprestado que vai para quitar o imóvel. Os outros 2/3 vão para quem te emprestou. Então você paga muitos juros. Você paga muitos juros. Mas aí faz o quê, Thiago? Então, aí... Porque comprar um imóvel à vista, ninguém tem dinheiro, né? Então, é isso. Dá para você amortizar. O que é você amortizar? É você continuar pagando a parcela, tá, que você tem. E, claro, por isso que tem que se organizar financeiramente. E pegar uma outra parte, um dinheiro a mais, e colocar na amortização. O que acontece na amortização? Quando você paga a amortização por tempo, tá? Presta atenção. Você pode amortizar por tempo e por valor, por parcela. Muita gente, às vezes, amortiza por parcela porque reduz o que ela paga por mês. O que parece bom, porque você vai deixar de pagar 1.000 para pagar 900. Só que no longo prazo é péssimo, porque você continua pagando 30 anos de juros.
então amortiza por tempo. E é o que isso? Você vai lá entrar no aplicativo de quem financiou para você e vai pegar um dinheiro a mais e colocar para amortizar. Quando você amortiza por tempo, você não está reduzindo só o valor de um imóvel. Por exemplo, eu pago 1.000 de parcela, tá? Você paga 1.000 de parcela. Se você colocar mais 1.000, você está tirando do valor principal do imóvel. Então você está colocando R$ 1.000 para quitar o imóvel. Você não paga para quem está te emprestando. Você não paga juros para quem te emprestou o dinheiro. Então se você botar 1.000 junto com a sua parcela de 1.000, você não tirou uma parcela só. Você tirou umas 3 na tua frente. Se você fizer isso todo mês, você reduz o seu financiamento de 30 anos para 5. A gente já está no finalzinho do programa, Renato. Aproveitando aí a dica prática do Thiago para poder pagar o imóvel com gasto menor e em menos tempo, qual que é a tua sensação nesse momento, tua orientação também para quem está buscando a compra da casa própria? Olha, realmente quem conseguir gerar caixa para poder antecipar, é juro que você deixa de pagar para o banco, para a agente financeiro, então acho que o raciocínio está certo. O que eu avalio é que hoje a gente tem um estoque muito baixo. No Minha Casa Minha Vida, por exemplo, esse estoque dá para 8 meses. Então, quando você está com um estoque muito baixo e para produzir um imóvel você leva 36 meses, vamos imaginar que em 8 meses ninguém lançasse mais nada, acabariam os imóveis disponíveis 0 quilômetro em produção no Brasil. O ideal é quanto de estoque? O estoque, assim, o prazo, né? O prazo ideal é uns 18 meses, porque assim, você está aí num prazo médio da geração de novos imóveis até a entrega. Até 18 é equilibrado, né? Então, nós temos folga. O que isso significa? Estoque baixo, a demanda ainda está persistente, vai subir preço. Então, eu diria que além de você que já comprou reduzir, quem não comprou, eu acho melhor comprar, porque o momento é de alta de preço. E não é papo de vendedor. Não, não é papo de vendedor, é estatística e economia. Vai subir. Renato Correia, presidente da CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Renato, tem muito assunto, já te convido para voltar e trazer boas notícias, tomara, aí para o ano que chega aí com a construção, né, tendo perspectivas mais favoráveis. É sempre um prazer estar aqui, né? Sempre que puder, voltarei. Parabenizar pelo trabalho que você tem feito. É muito importante informar bem, que a gente sabe que você tem um cuidado extremo aí em poder informar. Obrigado, estamos à disposição. Obrigada pela colaboração sempre, a CEBIC, aí sempre trazendo informação aí para nos ajudar a traduzir para você desse setor aí tão importante para a economia brasileira. Então, a gente se vê no próximo Economia para você. Até lá.